Olá, meu nome é Luísa de Freitas, sou psicopedagoga, desenvolvi um projeto de formação da resiliência infantil e gostaria de solicitar aos patrocinadores que me ajudassem a transformar um subproduto desse projeto, que é o livro de histórias do Gato Gualberto, do Bem e Esperto, numa maneira de levar o projeto para mais crianças em regiões carentes, nas quais não haveria necessidade de vivenciarem o projeto como um todo. O livro de histórias trata das histórias vivenciadas pelo Gato Gualberto e sua turma, nas quais nós estamos tratando da formação da resiliência infantil, da formação da autoestima, de uma maneira travestida de brincadeiras, de jogos lúdicos. O livro é composto por 12 histórias, nas quais o Gato Gualberto e a sua turma vivenciam situações de aventura, situações divertidas, todas muito parecidas com as situações que as crianças das áreas de risco também vivenciam. Essas histórias são de como superar o medo, o desamor, a violência, como passar por essas situações sem se deixar abater. Cada uma das histórias tem como objetivo compreender as emoções em si mesmo e nas outras pessoas, desenvolver a autoconfiança e a autoestima, reconhecer os sinais no corpo da ansiedade, utilizar técnicas de relaxamento e do autoacalmar-se, compreender como pensamentos afetam os nossos sentimentos e estes afetam o nosso comportamento, aprender como mudar o pensamento negativo, que a gente chama nas historinhas de pensamento vermelho, que não ajudam, por pensamentos verdes, que são os pensamentos bons, que ajudam. Exercitar o ser amável e compreensivo com o ser humano, com a natureza. Aprender a lidar com as dificuldades, conflitos, bullying e pressão dos colegas. Desenvolver relacionamentos positivos com seus pares, com suas amizades, com as suas equipes de apoio. Entender a importância de cuidar bem do seu corpo de forma saudável. Entender a importância de seu papel como cuidador e amigo da natureza e formas de exercer esse papel. Ao final de cada história, brincadeiras e jogos reforçam os conceitos que as histórias implantaram, vamos dizer assim, no inconsciente das crianças. O livro está completamente pronto, tá? Ele tem aqui as 12 histórias. Eu vou passar a seguir alguma coisa dessas histórias para vocês terem uma noção do que seriam essas histórias, com os exercícios. O que nos falta agora é o seguinte: eu gostaria muito que esse livro fosse uma impressão boa, que tivesse uma ilustração bastante envolvente, bastante motivadora, bem compatível com as histórias. Eu acho que as crianças carentes merecem ter um visual do livro tão maravilhoso quanto os que as crianças de poder aquisitivo maior adquirem nas livrarias. Então, nós estamos pensando num ilustrador que faz um trabalho muito bonito e, a seguir, nós precisamos fazer a formatação gráfica do projeto, a impressão e a distribuição, que será feita nas escolas municipais do município de Seropédica. As escolas de Seropédica foram escolhidas a partir de um estudo onde existem mais crianças rotuladas como TDAH, crianças rotuladas como agressivas, desistentes, crianças praticantes do bullying, ou ao contrário, crianças com baixa autoestima, crianças que se entregaram, se deixam abater. Então esses foram os motivos que nos levaram a escolher algumas escolas do município para estas crianças entregar o livro. Nos bairros mais carentes, a partir de famílias mais desestruturadas, as crianças se tornam mais agressivas, elas se tornam mais deprimidas, com dificuldades escolares, precisando realmente que se plante em suas cabeças formas e maneiras de autorregulação emocional, de autocontrole dos seus próprios pensamentos, de autoformação da sua própria autoestima. E é isso que o livro do Gato Gualberto, do Bem e Esperto, pretende dar como contribuição. Estamos assistindo ao abandono dessas crianças à sua própria sorte. Às vezes até a própria família desiste das crianças, são os menores abandonados.
Ou um outro tipo de abandono que acontece é o abandono social, na qual, por sem conseguir superar os embates e adversidades da vida, elas se deixam abater por esses e se tornam, inclusive, menores infratores. Qualquer iniciativa de formação da resiliência infantil deve ser vista com bons olhos por todas as pessoas que se preocupam com estas crianças. E é isso que nós pretendemos fazer. Ao final de cada história, além dos exercícios lúdicos de formação da resiliência, que vêm sob forma de brincadeira bem interessante, as crianças também são induzidas, existe uma proposta de que elas façam, como o gato Gualberto, uma respiração diferenciada, que o gato Gualberto chama de acalmare, para que ela possa controlar seu medo, sua emoção, e também meditação. São exercícios de meditação simples, fáceis, relaxantes, que as crianças vão fazer gostando, vão fazer brincando. Na primeira história, o nome é Adivinhe Quem Eu Sou. Olá, amigo, vai começar uma linda amizade entre nós enquanto você lê esse livro. Vamos nos divertir muito com as histórias e as brincadeiras que faremos ao final de cada uma. Assim, seremos mais alegres, corajosos, amigos e felizes, como os super-heróis da TV. A primeira brincadeira já começa agora, é um jogo de adivinhação. Você tem que descobrir quem sou eu. Sou muito calmo e tranquilo, mas se percebo que vou ficar irritado e nervoso, uso um segredo que eu vou ensinar para vocês. É uma respiração que todos os meus parentes adoram fazer. É a respiração acalmare. Querem aprender? Pois eu vou ensinar para vocês. Ela é assim, quando eu percebo que vou ficar nervoso, fecho os meus olhinhos, respiro bem fundo, inspirando o ar pelo nariz, prendendo um pouquinho e soltando devagarzinho pela boca, como se estivesse soprando as pétalas de uma florzinha delicada. Faço isso 3 vezes e tudo fica mais tranquilo. Querem experimentar? Então é pra já. 3 vezes, hein? Viu como ficaram calminhos? E por aí vai, segue a historinha, até que ele diz que ele vai dar uma dica para as pessoas descobrirem quem ele é. Já sabem quem eu sou? Muito prazer. Eu sou o gato Gualberto do Bem Esperto. Por que a figura do gato? Porque é essa imagem que a gente tem do gato. O gato, ele é resiliente, ele cai, não se deixa bater, ele vai para a rua, ele gosta das pessoas, ele gosta dos outros, mas em nenhum momento ele é dependente. Ele é independente, apesar de carinhoso. Enfim, é como a gente quer que a nossa criança seja. Que ela sofra os embates da vida, mas que ela tire de dentro dela uma força que a fará voltar forte, voltar positiva e tentar de novo. É isso que o gato Gualberto vai ensinar às nossas crianças em suas histórias. Nossa segunda história ensina o truque do stop, quando o gato Gualberto e seus amigos vivenciam situações de brincadeira em que aquela vozinha dentro da gente diz pra gente assim: aquele ali não gosta de mim, aquele lá tá fazendo uma coisa que é para me contrariar, e às vezes nem é. E muitas vezes também quando a criança responde a alguma determinada situação com uma agressividade exagerada que depois ela própria se arrepende. Então os amigos do gato Gualberto também vivenciam situações assim nessa história. E nessa história ele aprende o truque do stop, que é aprender a reconhecer esses sinais do nosso corpo, de que a gente está tão nervoso, ou tão irritado, que a gente até acha coisas que não são verdadeiras, que a gente até vê coisas que não existem. Então, para a gente conseguir fazer com que esses nossos pensamentos sejam reconduzidos para o pensamento bom, para o pensamento verde, que é o pensamento que constrói, que sai do pensamento vermelho, que é aquele pensamento que não leva a gente a lugar nenhum. Ensina a técnica para você parar, respirar, se observar, observar o seu próprio sentimento, observar o sentimento do outro e dar um stop no que não for bom para você ou para o outro. Mas uma história é a história de quem quer vencer o medo, na qual o gato Gualberto vive uma história em que a mãe de uma criança com medo vai ao médico para saber por que ele tem tanto medo. E o médico explica que existem medos que são bons, que são saudáveis, que são os medos que nos protegem das dificuldades da vida. E quais são os outros medos, aqueles que não existem, que a gente é que os forma dentro de nossa cabeça. Como saber diferenciar um do outro e como fazer com que
esses medos que não existem, que estão lá na nossa cabeça, possam sair da nossa cabeça sob o nosso comando. Na historinha sobre a amizade verdadeira, o que é tratado é o bullying. E é tratado dos dois lados, de quem pratica e de quem sofre o bullying. Nesse capítulo da historinha, as crianças são levadas a entender que todos nós temos pensamentos negativos. Não é? E tem exercícios ao final da historinha para dizer assim: do que eu tenho medo? Desenha. Como é que fica a sua respiração na hora que você está com medo? Como que fica o seu coração na hora que você está com medo? São exercícios para ele se perceber, né? Nessa historinha que é sobre a família da Anitta, é uma história vivenciada numa família diferente. Essa história vai ensinar como que crianças que vivem em famílias diferentes, ou não tem pai, ou não tem mãe, ou o pai e a mãe já formaram novas famílias, que é a realidade hoje, principalmente nessas áreas mais carentes, ou que vive com avô, ou que vive com avó, como que eles se sentem bem integrados nessa família, porque na verdade tem alguém que os ama. Não precisa que seja o pai e a mãe, não precisa que seja uma família com os irmãos verdadeiros. E também a respeitar quando o outro amigo vive uma situação dessa, de uma família diferente. Difícil seria passar uma a uma as 12 histórias, mas eu posso garantir para vocês, são histórias de aventura, são histórias muito interessantes, as crianças vão gostar. Eu espero que vocês tenham gostado do projeto e que vocês entendam que hoje é muito importante dar às crianças, principalmente carentes, a oportunidade de uma aprendizagem social e emocional. No mundo todo, cada vez mais, iniciativas de formação da resiliência infantil estão sendo feitas, estão sendo implementadas em escolas, em comunidades. E eu gostaria que vocês entendessem que isso é uma atitude, além de pioneira, nós não temos um livro como este, de muita responsabilidade social com as nossas crianças que precisam de ter estímulo para se sentirem melhores, para serem mais autoconfiantes, para aprenderem a dominar seu pensamento negativo, para poder se tornar verdadeiramente crianças mais resilientes. Conto com vocês.